passar para o debate. Eu acho que vamos fazer mais ou menos como fizemos de manhã, umas 2, 3 questões e a mesa responde. Pode ser assim? Então, a palavra para o público. Boa tarde a todos, meu nome é Flávio. Eu sou cientista social. Vou começar pelo professor Cardoso. Professor Cardoso, nós aqui do Rio Grande do Sul, é meio longe de Brasília, mas eu estudei na PUC, a professora Crítia, que acabou de sair aqui, foi minha professora, em 2000, 2001. E ela sempre elogiou o IPEA. Então, essa coisa que eu falou, não, mas a IPEA, não. Se dependesse da gente aqui no Sul, sempre ia ter profissionais técnicos do IPEA aqui no Sul. Mas você sabe que a agenda é difícil, essa coisa de viagem, né? Você trabalha bastante lá. Então... Isso é fora de Brasília, né? Brasília é o final da cadeira. Isso é. Então, e na PUC também, o professor Dedoca, nossos professores da PUC, eles diziam só, vocês têm que fazer mestrado na Unicamp, não na USP. Eu dizia, mas por quê? Não, vai para a Unicamp, na universidade, que é lá que está os caras, não é na USP. Na USP tem muita estocância. Eu digo, bom, eu não fui ainda para o mestrado, mas só isso que eu ia falar. Uma coisa que eu ia falar também é essa questão do por que o primeiro emprego, geração de trabalho e renda o de nova geração, o senhor acha que ele foi relegado, né, para o segundo plano? Porque os três aqueles, né? Aqueles três programas, né? E para o professor Dedoca, é Dedeca, na verdade, eu vou chamar pelo nome, né? Professor Cláudio Salvatore. Professor Carlos Salvatore, eu gostaria que o senhor me explicasse essa questão da mega metrópole, porque é um termo, existe estudo já para fazer essa, né, interligação entre Santos, Campinas, Ribeirão Preto e São Paulo, ou é só um exercício intelectual, mas, né, porque realmente a situação de São Paulo é complicada, mas eu estive em São Paulo e realmente é complicado. E outra questão também, professor Salvatore, tem como estancar esse serviço, 67% na economia brasileira é serviço, né? Tem como eu segurar esse índice, né, e fortalecer a indústria, ou isso daí é o caminho? Maria Helena, eu não poderia deixar, né, Irene, depois dessa provocação e dessa recordação do que era a nossa proposta de sistema público de trabalho, emprego e renda, porque eu ajudei a construir aquela proposta, e realmente era uma proposta que, se hoje implantada, estaríamos num cenário bem mais positivo do que estamos do sistema público de trabalho, emprego e renda. Mas olhando para a pesquisa e para o trabalho, ele se refere até 2010, né? E nós tivemos uma introdução em 2010, final de um sistema com mais emprego, que eu acho que você deve conhecer, onde ele fechou mais a questão da intermediação e a questão também do seguro-desemprego, tanto para o emprego, o encaminhamento do emprego, como para a qualificação. Então eu gostaria de saber se você tem algum dado, se isso melhorou ou se realmente continuamos num déficit que a gente tem, um déficit de intermediação muito sério nacionalmente do sistema público, né, e também da colocação de encaminhamento do trabalhador segurado. E uma outra ponta que aí eu não sei se os dois responderiam seria o resgate. O Pronatec, ele traz uma política para dois momentos, né? Para o CAD único, onde resgata os trabalhadores, nós estamos com uma deficiência de mão de obra, onde o Pronatec vem para qualificar o trabalhador que hoje está dentro dos programas sociais, como também qualificar os segurados para uma nova oportunidade de emprego. Essa é a minha colocação. Bom, meu nome é Miriam, então, né, eu sou aqui da Fundação
nós fizemos também pesquisas aqui, principalmente voltadas ao trabalho autônomo, no setor informal, e de forma recorrente essas pesquisas atestam o não conhecimento das políticas públicas pela grande maioria, geralmente acima de 90%, dos potenciais beneficiários não tem conhecimento da política pública. Então, independente da questão, né, de ser tardia, de ser imitativa, eu acho que assim, uma das questões de aderência, pelo menos, talvez não de todas, mas eu acho que de muitas políticas públicas, é que elas não chegam à população-alvo. Então, assim, se está sendo previsto alguma coisa, o que poderia ser? Eu acho que esse é um elemento muito importante que tem que ser levado em conta dentro do desenho da política pública. Como chegar até o potencial beneficiário. Então, principalmente a Irene se debruçou bastante sobre a análise desses dados do trabalho autônomo. Isso é recorrente em pesquisas, não só aqui, mas em outras partes, né, do país. Eu gostaria de ver uma colocação, uma abordagem de vocês a respeito dessa questão. E cumprimentá-los pela exposição. Acho que os desafios colocados, as propostas de uma nova agenda para o mercado de trabalho, né, como um outro olhar em face de uma nova realidade que o professor Rebeca colocou, e uma nova agenda, diria também, para a questão das políticas públicas e do financiamento dessas políticas. Acho que a gente tem bastante tema ali para pensar, estudar e refletir. Boa tarde, Ayrton, Secretaria de Trabalho do Município de Porto Alegre. Professor Rebeca, eu fiz um curso de especialização de políticas públicas lá no Unicamp e conheci o professor Cristo Cano. Ele, certa vez, ele disse que a economia brasileira, anatomicamente, é igual à galinha, pronto para o passo, mas ela não passa do pulo. Nós estamos ainda nessa mesma. E segundo, a gente está sempre correndo atrás. Nós fizemos sempre os PAC e estamos correndo sempre atrás. Continuamos o nosso PAC atrasado ainda em segmento à economia mundial. E com o professor Stelson, a precariedade do valor das vagas, a ocupação, ela compete com a informalidade. Se tu tem o seguro, automaticamente as pessoas tendem a tirar uma férias remunerada, ou seja, saem, vão trabalhar na informalidade e recebem seguro-desemprego. Tá? E o que a gente está constatando, que a gente trabalha no ensino, que está aumentando muito os alvarás judiciários. E acho que algum índice aí, e que algumas coisas até meio irregulares, porque estão descobrindo empresas que estão desaparecendo, terceirizadas, desaparecidas, e estão se candidatando como se fossem empregados daquelas empresas e estão conseguindo alvarás judiciários. Obrigado. Passar a cabeça, então, para depois nós fazermos uma outra rodada Bem, deixa eu colocar aqui em relação à exposição. Sim, há uma discussão sobre o megametrópole. Ela é inevitável. A grande questão é que, como o Estado de São Paulo abandonou qualquer veleidade de estabelecer uma política de desenvolvimento estadual, essa estratégia não tem voo de galinha. Isso anda a passos da tartaruga, quer dizer, anda muito lentamente, e isso é um problema porque, enfim, os problemas da construção dessa megametrópole se avolumam e sem resposta por parte da política pública. Isso vamos dizer assim, é uma dificuldade enorme, tá certo? Não é mais uma questão de discussão se há ou não uma megametrópole, ela de fato está se constituindo. A grande questão é ter ou não estratégia para enfrentamento dos desafios em termos econômicos e sociais que ela carrega no Estado de São Paulo, pense em relação a isso. Segundo ponto, estancar o setor serviço, eu acho que em termos nacionais teríamos condições, em termos das regiões metropolitanas não. As regiões metropolitanas, eu acho que é inevitável. A experiência internacional mostra que são, em grande medida, espaços econômicos do terciário.
do ponto de vista da economia brasileira como um todo, a minha opinião é que se não estancarmos seja a política social, inclusive o próprio FAT, seja toda a política de renda que o país vem, de certo modo, conduzindo, vai estar colocada em xeque se esse movimento de terceirização não for contido. Eu gostaria de... É um voo de galinha? Eu acho que é. Agora, crescemos pouco. Agora, veja só, mesmo esse crescimento, é isso que eu apontei um pouco no início da intervenção, nós reduzimos as tensões internas, tá certo? Sejam sociais, sejam econômicas. Mais do que isso, qualquer expressão de crescimento mais acentuada não virá autonomamente, não será um evento aleatório. Dependerá da nossa capacidade de enfrentarmos o desafio de levarmos a taxa de crescimento, que nesse exato momento, claramente, depende de nós estabelecermos um pacote de investimentos pesados para o país. Eu diria que estamos faltando capacidade. O país não está conseguindo enfrentar a tarefa que é o elemento chave, para dar continuidade ao crescimento mais robusto, expressivo do país. Não dá para entrar nessa discussão, mas enfim, essa é um pouco... Eu estou escrevendo justamente com isso, até estou produzindo um texto próprio pé e fiquei abismado, porque eu retomei a discussão da década de 70 e parece que a gente está na década de 70. No fim do milagre econômico nosso também foi baseado no consumo. Quando o consumo se esgotou, o governo Geisel assume em 74, uma crise internacional enorme, a crise do petróleo, tá certo? O que ele faz? Segundo o PND, a resposta era fazer um bloco de investimento que tivesse 3 objetivos: ampliar a capacidade produtiva, ampliar a infraestrutura do país e iniciar um processo redistributivo. Esse é o nosso grande desafio hoje, depois de uma retomada, de uma expansão sentada no consumo. Me parece que a gente está com uma dificuldade enorme de fazer. Eu gostaria de entrar um pouco, fazer algumas observações em relação a essa questão da política. Eu peço a liberdade, tá certo? Fazer isso. Pelo seguinte, eu acho que o problema é maior. Por que eu digo isso? Porque eu acho que a gente vive no Brasil, na área social, inclusive, incluindo a área do trabalho, um verdadeiro canibalismo no interior da política social e que leva a que cada ministro da área social vá negociar, fazer a sua negociação própria com a política econômica. Isso nós não temos uma estratégia para a política social. Nós temos uma estratégia. O ministro da Saúde que tem a sua estratégia, o ministro da Saúde que tem o negócio, o ministro. Eu estou falando isso em especial porque eu tenho me debruçado em torno da política de pobreza e aí a coisa fica. Os problemas ficam explícitos. Nós temos uma fragmentação da política social profunda e, se não bastasse isso, um canibalismo por recursos entre a política social e um enfraquecimento da área social frente à política econômica, onde a política econômica elege na área social os seus amigos, tá certo? É disso que se trata, Então, eu acho que, primeiro ponto, eu participei, assessorei, tive uma atuação enorme na discussão do sistema público em 2005. Agora, eu acho que nós precisamos alargar também um pouco o nosso enfoque aqui e começarmos a discutir um orçamento, na verdade, o que seria uma estratégia para a política social, onde tivesse colocado as questões de financiamento, a questão de articulação das políticas sociais. Porque, olha só, não faz sentido que uma pessoa de baixa renda, pobre, bata na porta de política. Isso é, se ele precisa de saúde, ele vai na porta da saúde. Se ele precisa de assistência social, ele vai na porta da assistência social. Se ele precisa de educação, ele vai na educação. Se ele precisa de trabalho, ele vai na porta do trabalho. Isso é, nós temos, inclusive, uma loucura, porque os recursos são insuficientes nas várias áreas da política social. Ao mesmo tempo, nós temos um modelo institucional completamente esquizofrênico, porque faz com que a população que mais necessita, tá certo? Isso é, se ela precisa da Previdência Social, ela tem que vir aqui no centro, no posto da Previdência Social.
Mas depois, se ela precisa ir na saúde, ela tem que ir num outro posto de saúde. Isso é, sendo que o Estado, o governo federal, tem um conjunto de cadastros administrativos que permitiria ter. Cada cidadão brasileiro tem um número da Previdência Social. Isso é, ele precisa de acesso à política de trabalho, ele precisa de acesso à política de saúde, ele precisa de acesso à política de educação. Ele vai em qualquer porta, ele vai no hospital dizer que ele precisa, preenche lá o cadastro, preenche a demanda e depois o setor, a área do trabalho chama esse indivíduo, tá certo? Para atender a sua necessidade. É uma loucura, porque nós temos uma estrutura fragmentada, uma política social profundamente fragmentada. Na verdade, eu vou aqui colocar um ponto, quando se pensou o sistema público de emprego, a primeira ideia era integrar as políticas sociais, as políticas de trabalho. Mas e se inicia naquela ideia, a iniciativa é de integrar as políticas de trabalho, fazer um movimento para integrar a política de trabalho às demais políticas sociais. Bem, aí aparece a coisa mais escandalosa, desculpe a sinceridade, está gravando, grave, certo? Mas é a coisa mais escandalosa que nós tivemos nesses últimos 8 anos, do ponto de vista do governo federal, dessa gestão, entregar o Ministério do Trabalho. Quer dizer, o Ministério do Trabalho não vale nada. Eu entrego, faço uma barulho política, entrego o Ministério do Trabalho, permito que um governo de um partido dos trabalhadores não tenha uma política de trabalho. E atenção, por que atenção? Eu faria dois alertas. Em 2015 nós temos uma discussão sobre a política do salário mínimo. Essa eu tenho maior admiração, porque fui eu que formulei a política do salário mínimo brasileiro na sua origem. Posteriormente fui ajudar o Ministério do Trabalho no acordo social que foi feito para a implementação da ideia de vincular ao crescimento do PIB, tá certo? O salário mínimo tem andado. Mas já tem forças que acham que tem que acabar com isso. Isso ela claramente começa a estar em risco. E se nós tivermos um crescimento ainda, não conseguimos estabelecer um crescimento razoável nos próximos anos de 2015, é provável que a pressão para que seja revogada por isso seja muito grande. Em setores, inclusive, razoavelmente progressistas, não vou dar o nome e endereço, tá certo? Seria uma descortesia lá, mas que acham que não há uma indexação, há uma discussão sobre indexação no Brasil e um dos problemas é a política do salário mínimo, sendo que a política do salário mínimo não indexa os salários como um todo, apenas diz que o piso, tá certo? O piso vai ter um ganho sistemático de acordo com o PIB. É uma indexação, na verdade, apenas no piso do mercado de trabalho, a estrutura, a massa de rendimentos, ele tem determinações que não estão associadas ao salário mínimo. Então, eu gostaria de colocar esse alerta. Segundo ponto, eu acho que a questão do sistema público de emprego foi, na verdade, eu tinha um balcão de negócio na área de políticas de emprego até 2002, até 2003. No início do governo Lula se desmontou um pouco esse balcão de negócio, que era a política de emprego. E de 2007 para cá o balcão de emprego voltou a plena carga, certo? Isso se trata. No entanto, a política de emprego está abandonada, não é um problema de. Eu acho que o Zé Celso está completamente correto, temos que brigar por isso, mas nesse exato momento ela está meio um pouco sem pai nem mãe, nem tio nem avó, tá certo? Órfão por completo, certo? Eu gostaria de tocar um último ponto, que é a coisa do Pronatec. Eu acho que é um equívoco ter posto o Pronatec na educação. Na verdade, a experiência internacional mostra que os programas, você tem 3 formas de qualificação, você tem 3 formas de educação para o trabalho, tá certo? Você tem o que se chama de educação inicial para o trabalho, que está no sistema educacional propriamente dito. Aqui, a expressão mais consolidada é o colégio técnico e o superior tecnológico, ok? Isso está no acordo de Bolonha, todos os países envolvidos adotam essa sistemática, não tem discussão, não é? Eu tenho uma segunda forma de educação no trabalho, que é a qualificação de inserção ou do desempregado, tá certo? Que seria a educação em situações de transição.
Eu tenho uma terceira forma de educação no trabalho, que é a educação continuada, que é aquela educação do trabalhador, atualizar o conhecimento daquele trabalhador que está ocupado, de fato. Que no Brasil é feito pela Senai, na verdade, foi constituído com esse objetivo, certo? Bem, no caso dessa educação de transição, tá certo? A experiência internacional mostra que essa é uma educação, essa é um processo que não deve ser propriedade de um ministério. Ele, na verdade, ele é um programa que tem modalidades diversas e tem, como chama, e ministérios distintos num programa coordenado com um conselho que controla, com programas e ações devidamente articuladas, tá certo? Executa ações e programas, seja para o trabalhador específico, seja para o mercado de trabalho em geral, seja para o trabalhador agrícola, seja, enfim, para a população pobre, enfim. Na verdade, o que o governo fez, dado que entregou o Ministério do Trabalho e falou, por isso que o trabalho não tem nenhuma relevância, pegou a política de qualificação que o país precisa que estava crescendo e põe no Ministério da Educação, que também não tem habilidade para isso. O Ministério da Educação não foi feito para isso. Correto? Eu diria para você o seguinte, aguardem, eu tenho que tomar um baita cuidado, porque eu conheço muito o coordenador do programa, sabe, do Pronatec. Aguardem os programas, os resultados serão pífios do Pronatec. Pelo simples fato de que não é da habilidade do Ministério da Educação esse tipo de ação. Se o Ministério do Trabalho não consegue dar conta disso, menos ainda a educação. Mais do que isso, a complexidade da qualificação é tamanha que eu tenho que ter um programa com um conjunto, com uma política de qualificação, com um programa de ações enorme. Então, vou dar um exemplo para vocês, para que a gente não fique na questão de ser. Eu tenho 2 programas no Brasil, que apesar de irem para o mesmo público, são realizados de maneiras sem nenhuma articulação. Um que chama Saúde da Família, acho que todo mundo já ouviu falar, equipes básicas. Um outro programa que é o SUAS, o Sistema Único de Assistência Social, que também tem sua equipe tipo da Saúde da Família. Sendo que é uma loucura, porque o SUAS está dentro do Ministério do Desenvolvimento Social, onde está o Bolsa Família, a política de pobreza, só que o SUAS não está articulado com o programa de combate à pobreza. Dentro do mesmo Ministério. Esqueça essa coisa em relação ao SUAS com a política de pobreza. Mas seria de imaginar que se eu tenho uma política de ciência social e uma política de saúde baseada em equipes que vão até a casa da família, essas equipes ao menos dialogassem, tá certo? No sentido de identificar um problema pela outra equipe, avisasse. Concorda? Não concorda. Quer dizer, eu tenho 2 ações completamente separadas. Mais do que isso, seriam eu tenho que qualificar essas equipes. Eu faço isso coordenadamente dentro do governo? Não. A saúde faz um processo de qualificação e o INDES faz outro. Quer dizer, a política, na verdade, eu tenho um tapa-buraco na coisa da qualificação na técnica, que é tentar responder. Dado que o país voltou a crescer e necessita um volume de qualificamento maior, eu vou correr atrás desse prejuízo. Mas que estratégia? Sinceramente, eu não quero vender pessimismo. Mas nesse campo da qualificação, tá certo? Eu diria que é inexistente. Desculpem minha posição um pouco radical, inclusive um pouco agressiva, tá certo? Mas eu acho uma loucura que a gente tenha um governo desse, tenha abandonado a política do trabalho. Quer dizer, eu falo o seguinte, isso não vale nada. E faz da política de trabalho um instrumento de barganha política da pior qualidade. Perdão aí pela ênfase e também pela extensão, tá certo, da intervenção, mas eu acho que não é um tema menor, é um tema maior, na verdade, a ser tratado. Alô, já que o Deca liberou geral, você está Flávio,
linha do que o Dedeca estava colocando, né, para responder essa questão, tem todo esse problema da esquizofrenia institucional, né, que o Dedeca está apontando, que é de difícil solução, né, porque embora os problemas todos sejam, vamos dizer, multidimensionais, historicamente a institucionalidade que foi sendo criada foi sendo setorial. Você tem ministério para tudo, secretaria para tudo, e na verdade ninguém conversa com ninguém, é um grau de esquizofrenia institucional inacreditável, e é muito difícil de resolver esse problema. Por conta até mesmo da composição política que sustenta essa hipersetorialização da estrutura governamental, né? O que não significa que não dê para promover articulações mais virtuosas, né? O Bolsa Família, por exemplo, conseguiu fazer isso, de certa maneira, né? Conseguiu centralizar no Ministério um conjunto de ações que estavam dispersas por vários ministérios, deu um ganho de escala e escopo para o programa, e isso impactou os resultados, né? Os indicadores se mexeram, né? O Pronatec um pouco tenta fazer isso. E eu concordo com o Dedeca, o lugar institucional dele não é lá onde está, né? Mas por circunstâncias da conjuntura ele foi parar lá onde está. Essa é a verdade. Não é à toa que é o mesmo cara, né? Não é à toa que o ex-secretário executivo do Ministério do Trabalho é quem é o secretário do Pronatec. Ele não teve espaço, né, para continuar esse trabalho que estava anunciado já lá por vocês, inclusive, lá no âmbito do Congresso Público de Emprego, né? E por uma questão conjuntural da nossa política e da nossa cultura política esquisita, aí essa coisa migrou lá para a educação. Agora, não obstante isso, e a despeito de eu concordar com grande parte das críticas que o Dedeca fez ao programa, e ao tratamento, né, do tema qualificação desse negócio, eu acho que ainda assim o que está se tentando é aplicar a mesma solucionática que foi dada para o caso do transferência de renda, né, do Bolsa Família, para o caso da qualificação. Também se tenta um arranjo no qual se centraliza num órgão que é um órgão forte, apesar de não ter tradição nisso. O Ministério da Educação ele tem uma capilaridade grande, ele tem uma estrutura, uma máquina inclusive muito pesada e tal, e coisa que tem capacidade de centralizar o poder decisório dessa política, está fazendo isso efetivamente, reuniu as iniciativas de qualificação que estavam dispersas por vários ministérios sob um guarda-chuva único, lá da CETEC, da Secretaria de Formação, etc., e está fazendo um trabalho muito ambicioso de expansão da rede, expansão e interiorização da rede física, né, de oferta de qualificação. Então está num estágio, obviamente que ainda é muito embrionário, do ponto de vista de montar um desenho institucional para essa política, diferente, certamente diferente das experiências que a gente tinha tido nos anos 90, todas fracassadas, do Plano Fora, etc., né? Como vocês inclusive conhecem mais do que eu, provavelmente, a experiência local desse tipo de coisa. Então isso vai dar certamente um ganho de escala também nessa política de qualificação, na medida em que vai potencializar o lado da oferta. Ou seja, hoje, concretamente, até por conta de eu estar acompanhando de perto também a construção dessa política lá, você tem um mapa da oferta de qualificação hoje que você nunca teve antes no Brasil, entendeu? A despeito desses problemas que o Dedeca corretamente apontou, de um desenho institucional talvez adequado não ser esse, etc. e tal. Mas o fato é que você tem um novo desenho de potencial de ofertar qualificação que você não tinha antes. O estágio atual dessa política é o de tentar casar com esse mapa da oferta, que está mais bem definido, aparentemente, com um mapa de demanda para qualificação que não existe a rigor ainda, né? Não existe, você não sabe quem está demandando que tipo de qualificação, aonde, quando e para quem. Isso não existe, uma incógnita, assim, não existe uma base de dados que dê essa informação. Isso está sendo construído, uma tentativa de se resolver esse problema está sendo feito por meio lá de uma parceria na qual até o próprio IPE está envolvido, com a BDI, com a CETEC, né, o Ministério do Trabalho, eu acho que está sendo
chamado a participar disso também para tentar montar esse mapa da demanda e juntar o LE com o CRE, né, dessa história. Então eu acho assim que realmente, vamos dizer, se você mapear a história da Constituição atual do Pronatec, você vai ver que tem até casualidades que explicam o fato dela estar onde está hoje e estar se desenhando como está se desenhando. Mas eu acho que tem um potencial diferenciado e mais positivo do que teve as experiências anteriores todas até hoje. Né? Agora, realmente, temos que ver como é que vai se desdobrar isso. Porque inclusive pelo fato de que, em dando certo, né, na verdade, até sobre os indicadores recentes do programa, tem um indicador muito positivo e um indicador muito negativo, que a gente já mapeou lá por esse trabalho lá de monitoramento do PPA. O muito positivo é que o número de matrículas está crescendo de maneira exponencial, né? A meta, inclusive, é super ambiciosa desse PPA, 8 milhões de vagas, né? Mas não 8 milhões de matrículas, e eles querem chegar a 8 milhões de matrículas, o que significaria realmente você dar um salto quantitativo do ponto de vista de botar pessoas fazendo qualificação muito grande, né? Então não estou entrando no mérito da qualidade da qualificação, se está adequado ou não está, a oferta, demanda, etc. Mas assim, o quantitativo da expansão da rede está acontecendo. O dado muito negativo que você já tem hoje é o da evasão, que é muito grande. Por isso, porque você não está ofertando necessariamente o que está sendo demandado, né? Até por conta do que você mencionou aí, da hiperdiferenciação que esse movimento recente de metropolização que está em curso está engendrando na configuração dos mercados de trabalho locais. Existe uma incógnita sobre isso. Não é uma surpresa. Não, mas o fato é que não se sabe. Assim, não é uma surpresa essa diferenciação. Agora, a partir daí não se sabe exatamente o que cada lugar demanda, entendeu? Não tem. Isso é uma coisa, por exemplo, que os cines... Na verdade, a grande questão de todo o programa de qualificação profissional, desde meados de 90, é a questão da construção da demanda. Exatamente. Entendeu? Agora, então, por exemplo, aí o que acontece é isso, quer dizer, uma vez dando resultado, ainda que não totalmente satisfatório, etc., desse programa, ele vai se consolidando institucionalmente num lugar que não é o da política de trabalho, propriamente dito. Ele vai crescer e se expandir, muitas vezes em contradição com a política de trabalho, que por sinal perdeu espaço, né, politicamente nos últimos anos, em contradição inclusive com o DNA desse governo. Desde 2003, é um governo supostamente, né, dos trabalhadores. Né? E esse problema da esquizofrenia institucional, etc., me remete para uma questão que é de fundo para a tua questão, Flávio, que é a seguinte: o trabalho como, né, categoria-chave da sociedade, etc., embora esteja na nossa Constituição, inclusive como direito, né, ele nunca se efetivou como direito, né? E não é só no Brasil, obviamente, né? Você até transformou saúde de mercadoria em direito de cidadania, tenta universalizar o acesso por meio do SUS, faz a mesma coisa na educação, mas o trabalho não se efetiva da mesma maneira que saúde e educação vão se efetivando, ainda que a trancos e barrancos no país. Né? Então, a categoria trabalho, ela é central para a vida das pessoas, né? Como óbvio que pareça ser, mas não é central como política de governo de modo geral. Então, não é à toa que num contexto em que o crescimento puxa o emprego, a política de trabalho se esvazie, porque ela não faz sentido para o governo. Entendeu? Se eu estou gerando emprego, por que eu vou fazer política de emprego? Né? Parece contraditório, mas não é. Faz todo sentido. Ainda mais uma política de emprego que, como eu tentei mostrar para vocês, foi toda estruturada pelo lado da oferta do trabalho, né? Não pelo lado da demanda, não pelo lado da qualidade, pelo lado da quantidade da oferta, as pessoas se oferecerem ao mercado, melhorar o mito da empregabilidade, que de certa maneira voltou à tona agora, né? Qualifiquem-se e empreguem-se. Né? Política de ativação, que é a política de ativação pela oferta, pelo padrão liberal, é individualização das soluções de inserção produtiva no mercado de trabalho. Né? Então não é à toa, não me parece contraditório o fato de estar justamente num contexto de crescimento e de reestruturação positiva do mercado de trabalho, as políticas
sobretudo essas marginais do trabalho, né, política de economia solidária, política de, né, para públicos específicos, juventude, etc., elas se esvaziarem. Não é só porque falta recurso, que é o que o Ministério alega, é porque falta centralidade da questão do trabalho na decisão das políticas públicas de modo geral, que é o que o Dedeca falou. Entendeu? Isso não é central para o governo, isso é secundário, isso é um problema que você se resolve como a segunda derivada da estratégia de crescimento, qualquer que seja qualquer que seja ela. Bom, a Miriam perguntou a questão, né, do desconhecimento, né, que a classe trabalhadora, sobretudo essa que seria beneficiária dessas políticas, tem sobre os programas. Isso é verdade, né? Tanto que em alguns momentos também, no começo até do primeiro governo Lula, eu lembro que houve uma campanha de esclarecimento sobre o abono salarial, porque o abono sobrava recurso, né? Tinha lá até uma data X no meio do ano para o trabalhador que tivesse direito a, né, sacar o benefício na Caixa Econômica, e sobrava dinheiro. Aí muitos argumentavam, pô, o trabalhador nem se dá o trabalho de sacar o dinheiro, porque o salário mínimo era tão baixo que não fazia diferença nenhuma. Só que agora não é verdade isso, né? O salário mínimo agora faz uma certa diferença, e até isso está engendrando uma espécie de ressignificação positiva, vamos dizer, do programa do abono, né? Porque quando o abono, né, surgiu e etc., ele tinha uma justificativa ligada ao seguinte aspecto, quer dizer, uma tentativa de transferir parte dos ganhos de produtividade agregada do sistema para justamente a população de mais baixa renda, né, ligada ao salário mínimo, né, da base da pirâmide. Isso não tinha um impacto, não fazia muito sentido quando o salário mínimo era irrelevante. Quando o salário mínimo passa a ter um peso expressivo na composição da renda pessoal e familiar, né, e domiciliar, como é o caso hoje, isso ganha uma nova dimensão, uma nova relevância. Eu até acho que no caso do abono, viu, Miriam, isso deve ter se revertido num acesso maior, né? Tanto que os dados um pouco refletem isso. Você tem aí mais de 5 milhões aí de beneficiários, etc. Agora, no caso das outras políticas, e sobretudo intermediação, né, a intermediação sempre conviveu com a concorrência das outras formas de intermediação, né, disponíveis aos cidadãos, aos trabalhadores, que se mostravam, e parece que continuam se mostrando muito mais eficazes, né? Não só as redes de contato pessoais, etc., mas todo o sistema de intermediação privada que existe no Brasil. E se você olha os dados da própria RAIS, cresce no período que cresce o emprego agora, o número de empresas de intermediação. Entendeu? Então, isso ajuda a esvaziar o próprio papel do Cine, né, nesse mundo, né? O que não justifica o esvaziamento, tá certo? Existe um espaço para ser ocupado do ponto de vista público, de política de Estado, etc., na intermediação, como porta de entrada do sistema, qualificação, para orientação profissional, para uma série de coisas que não é levado adiante, né? E isso é lamentável, né, do ponto de vista de um governo dos trabalhadores, supostamente. Bom, a Ayrton tinha feito um comentário sobre o seguro, né, que serve como qual foi a expressão que você usou? Férias remuneradas, né? De fato existe uma série de estudos e de argumentos, até em geral do Pastore, que gosta de usar muito esse argumento, né, de que o que prepondera são os acordos informais, né, dos empregados com os empregadores, de modo que quando o empregador obtém os requisitos mínimos para acesso ao seguro, ele é demitido para ter acesso ao seguro e ele volta a ser recontratado informalmente. Isso alimenta um ciclo vicioso do seguro com a informalidade, né? Eu acho que falta mais pesquisa para comprovar isso como uma tese que possa ser generalizada, né? Talvez isso de fato ocorra, mas eu não acredito que isso seja a regra, né? O fato dominante da operação cotidiana desse programa, né? Não acredito, até por conta do seguinte: nas condições atuais de aquecimento do mercado de trabalho, para o trabalhador vale mais a pena uma trajetória de assalariamento mais
permanente, por meio de onde ele inclusive se qualifica e tem uma perspectiva de ascensão profissional e remuneratória, do que esse círculo vicioso, né, de entrada e saída. Né? Mas de fato é o tipo de coisa que precisa de pesquisa de campo para ser esclarecido. Né? Eu acho que inclusive vocês aqui têm elementos mais do que eu para falar sobre isso. E eu não entendi o que você quis dizer com os alvarás judiciais no caso do Cine. Aí depois você me desculpe, no intervalo você me explica isso melhor. Bom, acho que se eu não respondi tudo, respondi quase tudo. A questão do Pronatec que a Maria Helena colocou, o Dedeca matou, aí, então estamos prontos para a próxima rodada. A minha colega não. Não, eu queria uma caracterização dos dois assim, sobre a questão do trabalho autônomo no Brasil. Um pouco políticas públicas de amparo que tem ou que deveriam ter, de repente, para esse tipo de trabalhador e a localização dele nesse cenário do mercado de trabalho autônomo. Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Eu queria voltar um pouquinho na questão das políticas públicas. Quando o Zé Celso falou o seguinte, que hoje o Ministério do Trabalho está sucateado, né? Mas a política pública de trabalho, ela sempre sofreu, né, de uma posição bastante secundária. O próprio Ministério do Trabalho, historicamente, é um ministério carente de recursos, etc. E as políticas, quando se retomou, na verdade, né, uma proposta de política de emprego, com a estruturação do FAT, do financiamento via FAT, na verdade nós estamos vivendo um período de absoluta geração quase zero de empregos, e nós entramos com um grande programa de qualificação profissional, que, a meu ver, foi um grande engodo. Se tu não tem emprego, a qualificação não é, né, o programa, uma política adequada no momento. E eu acho que, com relação à política de qualificação, que agora, né, tem toda essa mudança institucional, e da própria intermediação e do seguro, e aquilo que a gente viu aqui nos nossos dados, por exemplo, que está junto, eu acho, nesse ponto, da falta de conhecimento da população em relação aos programas, principalmente para esses segmentos mais específicos, né? E eu estudei mais especificamente o trabalho autônomo, que tem algumas linhas de crédito, linhas de apoio, enfim, e até mais recentemente com a criação do MEI, que pega parte, né, disso, então resolve um dos grandes problemas que a própria previdência, né, da seguridade para esses trabalhadores. Isso tudo me parece que está um pouco interligado também com a capacidade institucional dos gestores das políticas públicas, das instituições, né, no caso o Cine e as instituições que o acolhem nos estados, de fazer, porque mais de uma vez se pensa assim, tem que fazer mais propaganda. Mas se fizer mais propaganda, tem como atender? Então, assim, a volta, a questão que eu trago é a fragilidade da estrutura, né, e da institucionalidade dessas políticas, que, na verdade, sempre tiveram uma carência muito grande, independente das questões maiores de integração entre as políticas. A própria execução delas desintegradas já tem um grau de precariedade muito grande. Não sei como é que o Zé Celso vê isso, mas pelo menos assim, na observação aqui do Cine, em alguns estudos que a gente fez, isso é uma questão, por exemplo, do seguro-desemprego na PED local aqui, né, ele vinha numa expressividade quase nula nas formas de sustentação do trabalhador. Era 2%, 3%, 4%
precisa desse período da busca real do novo trabalho, mesmo que a gente tenha aqui um percentual que seria uma espécie de fraude ao seguro, né? Mas a grande massa da população desempregada precisa desse instrumento. Então, a gente tem que também ter cuidado com esse tipo, com a valorização muito grande, me parece, desse tipo de situação. Para não, ainda mais nesse momento que a gente está aí com dificuldades financeiras do PAC, para que não haja um retrocesso no seguro, porque ao contrário, ele deveria ser ampliado, né? Porque nós temos ainda um espaço de informalidade muito grande que não tem direito algum, né? Quando termina o seu trabalho, enfim, ou perde o seu negócio. Eu gostaria de tomar antes de fazer uma observação final, eu tomo um ponto que o pessoal se gosta, diz respeito ao negócio, a questão de não conhecer a demanda. Isso foi discutido na época do sistema público de emprego, no Congresso. Né? Primeira coisa, é necessário ter claro que tipo de demanda você está preocupado. Eu acho que, do ponto de vista da qualificação, que nós estamos falando, que é da política de qualificação nas situações de transição, de desemprego e de inserção no mercado de trabalho, tá certo? Na época, o que se pensava? Integrando as funções, as três funções, de utilizar os postos do Ministério do Trabalho, os postos do Correio, montar uma central telefônica e usar o sistema da Caixa Econômica para que qualquer cidadão, se for buscar a intermediação de mão de obra, se for pedir o seguro-desemprego, habilitar o seguro-desemprego, se for ter interesse numa qualificação, tá certo? Ele pudesse acessar a política. Eu acho que isso aí é fundamental de ser colocado, de ser pensado. Por o seguinte, nós que somos mais esclarecidos, perguntar quais são os nossos direitos à política pública, onde devemos buscar. Não sabemos. Por quê? Porque é uma loucura, é uma fragmentação brutal das portas de entrada. Você imagina uma pessoa pobre que não tem dinheiro para se locomover no centro da cidade, desconhece o meio urbano, não tem o conhecimento necessário da política pública para acioná-la. Tanto é que, vejam só, qual é a grande novidade do programa Brasil Sem Miséria? É ir buscar o pobre, não o Estado esperar que o pobre bata na porta da política pública, mas é que a política pública bata na porta do pobre. Quer dizer, eu acho que na questão do trabalho e da qualificação, a demanda, eu acho que tem dois tipos de demanda. Se tem uma demanda que é de qualificação contínua, essa é possível fazer uma estimativa para o setor, isso é através das bases administrativas do pessoal da RAIS, fazer um estudo sobre demanda futura que os setores terão por qualificação. Isso é possível. Agora, na qualificação daquilo que a gente está falando, da qualificação de transição, do desempregado, do jovem que precisa se inserir, nós temos que mudar o poder de captação, na verdade, dessa população para o processo. Nós não podemos divulgar isso. Isso foi pactuado, isso aí estava dentro da proposta do sistema público de emprego, tá? Dentro do que isso aí isso nos consumiu na época um esforço razoável. Por quê? É o seguinte, estando em São Paulo, eu crio postos na cidade que tem a capacidade de captação. Quer dizer, se eu ponho o acesso na Caixa, no Correio e nos postos, sim, praticamente eu resolvo o problema de acesso à política de emprego. Aí até um dia, fui eu quem levou o tranco, eu que levei o tranco, porque eu estava no Recife, ia ter o Congresso Regional em Manaus, onde a gente ia discutir justamente
quebrando a cabeça. O avião fez escala em Brasília, daí em Manaus. Isso é, cheguei em Manaus 3 horas da manhã, acordei todo mundo, era o Reni. Acordei todo mundo, vamos discutir, vamos acompanhar. Isso é bonito. Mas isso, só para a gente ter uma ideia, mais do que isso, você imagine vocês, a gente tem uma política de qualificação, um sistema de captação da pessoa para qualificação, um sistema de captação da pessoa para o saúde da família. É uma esquizofrenia completa, certo? É esse que é o ponto. Eu acho que é um modelo que precisa ser devidamente organizado. Quer dizer, a integração, se nós não fizermos integração, eu não acho que é uma questão maior, eu acho que é a questão chave. Eu sinceramente acho que jogar recurso na situação atual será consumido em parte pela ineficiência do sistema. Agora, a gente quebrou a cabeça do sistema. Quando para os congressos, até chegar no Congresso Nacional, em São Paulo, onde havia uma coisa estruturada, e a ideia nossa, a ideia qual que era? Está lá no documento, né? Uma porta de entrada única para as políticas de emprego e que fosse de fácil acesso, está lá, não lembro mais em que palavras está. No caso do trabalho autônomo, veja só, essa é uma questão que eu até não toquei anteriormente, é mais complicada, né? Porque é o seguinte, eu tenho, aí reside inclusive a necessidade de você ter uma articulação dos vários ministérios para a questão da política de trabalho e da política de qualificação. Por que eu estou dizendo isso? A gente se esquece, né? Mas o quarto país da América Latina é o rural brasileiro. Né? É o quarto país da América Latina. Né? O mercado de trabalho rural brasileiro talvez seja maior que muitos mercados de trabalho, boa parte dos mercados de trabalho da América Latina, porque são algo como 11 a 12 milhões de pessoas trabalhando no campo, remunerados e não remunerados. Correto? Então vejam só que eu tenho problema do campo, eu tenho problema do trabalho autônomo, a questão do trabalho autônomo, tá certo? Aí, por isso que, olha, você jogar isso aí tudo dentro da política do emprego, sem uma articulação com as demais políticas, eu sinceramente acho um problemaço. Por quê? Porque no caso do trabalho autônomo, se eu não tiver não só, tá certo, a coisa da proteção do trabalho autônomo, mas se eu não tiver a coisa da educação, né, para a gestão da atividade do trabalho autônomo, de apoio técnico, de financiamento dos segmentos do trabalho autônomo que tem viabilidade, certo? A coisa não funciona, certo? Eu vou lá e até posso ajudar a proteger o trabalho autônomo, mas, por outro lado, o exercício do trabalho juntamente no negócio, do empreendimento, na empresariedade, certo? Que é enorme. E de passagem, isso ainda é novo. Está aqui o Jorge, que é da CEPAL, né? Teve uma instituição da OIT chamada PREALC, em Santiago do Chile, que na década de 70 já havia